Lembrando que as nossas aulas, elas são direcionadas para a sua prova da OAB. Por isso nós trazemos tópicos curtos, de maneira que você entenda, trazemos também a lei, trazemos as súmulas, orientações jurisprudenciais, tudo para que você possa entender e fixar os assuntos que podem ser cobrados na sua prova. E hoje nós vamos começar com uma súmula muito importante, que é a súmula 212 do TST, que trata do princípio da continuidade da relação de emprego. Quando o empregador ele diz assim que não mandou o empregado embora, de quem é o ônus? É o empregado que tem que mandar, que tem que provar que foi mandado embora, ou é do empregador que tem que provar que foi embora? De acordo com essa súmula, o ônus de prova vai ser do empregador, no caso reclamado, caso seja movida uma ação trabalhista contra ele. Lembrando que o princípio da continuidade da relação de emprego ele é mais forte. Por isso o empregador vai ter que provar que o empregado abandonou o serviço e não que ele mandou ele embora. Da mesma forma, se o empregador reconhece o trabalho de uma outra forma, é o empregador que vai ter que demonstrar. Exemplo, o empregado alega que ele tinha subordinação, que ele era empregado e por isso deveria ser registrada a sua carteira de trabalho. Vem o empregador e fala assim, não, ele não era empregado, ele era autônomo, ele era um representante comercial. Nesse caso, o ônus da prova também é do empregador que vai ter que demonstrar esses fatos. Vamos ler esta súmula para que você possa entender. De acordo com a súmula 212, nós temos que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Por isso, se o empregado alega que foi mandado embora sem justa causa, caso o empregador queira provar que ele abandonou o serviço, abandonou, é o empregador que terá que provar. Se o empregador reconhece a prestação de serviço de outra forma, sem vínculo empregatício, é o empregador que vai demonstrar, porque presume-se que há uma continuação na relação de emprego entre empregado e empregador. Então você tem que ficar atento a essa súmula 212. Se você chega assim, eu fui mandado embora sem justa causa. O empregador fala assim, não, ele não foi mandado, ele que abandonou o emprego. Então, é eu, o empregador, que vai ter que provar que o empregado abandonou o emprego. Vamos falar um pouquinho agora sobre saldo de salários. O que seria esse saldo de salários? Você foi mandado embora no dia 15. Esses 15 dias é o saldo de salário. Você tem que ficar atento que geralmente na prova, principalmente na prova de segunda fase, nós temos os reflexos. Os reflexos estão relacionados, quando você pede reflexos, né? Eles estão relacionados a férias mais um terço. Você tem lá 13º salário. Você tem FGTS mais 40%. E você tem o aviso prévio, né? O aviso prévio e o saldo de salários. Então, o saldo de salário, como é que ele é calculado? Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, aqui, Bernardo, contratado por prazo indeterminado, recebia R$ 900 por mês e foi dispensado no dia 20 de janeiro de 2011. Se cair uma questão dessa em prova, você tem que ficar atento que até o dia 20 ele tem direito de receber. Porque geralmente o empregado trabalha do dia 1º até o final do mês, que vai ser dia 30, 31, ou 28, ou 29, se for ano bissexto. Nós temos 28 de fevereiro, ele trabalha até o final do mês e o empregador tem 5 dias úteis para efetuar o pagamento. Nós já falamos sobre essa questão dos dias úteis aqui para efetuar o pagamento. Nesse caso, se ele trabalhou até o dia 20, você não pode esquecer de requerer o pagamento do saldo de salários referente a esses 20 dias. Então, nesse caso, terá direito ao pagamento do saldo de salários correspondente aos 20 dias trabalhados, calculado da seguinte forma. Aqui eu coloquei 1.800, não é 1.800, aqui é 900
900 dividido por 30, nós temos 30 por dia trabalhado. Saldo de salários, 20 vezes 30, nós temos R$ 600. Aqui seria 30. Então tem um erro aqui. Depois eu vou corrigir para liberar o material para vocês. E aqui fica o saldo de salário, R$ 600. Se durante o mês ele recebe 900, 20 dias ele recebe 600. Também daria para solucionar esse cálculo com uma regra de 3 simples. Vamos falar agora sobre outro tópico, para que você possa entender, falando sobre as férias. As férias não gozadas ao longo do contrato de trabalho são indenizadas quando da extinção contratual. Então você foi mandado embora. Você trabalhou, para você ter direito à aquisição, você tem que trabalhar 12 meses. Se você trabalhou 12 meses, trabalhou mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não recebeu as férias do ano passado e ainda tem mais 3 meses que você já trabalha. Então, nesse caso, o pagamento dessas férias integrais e essas proporcionais, 3/12, que não foram gozadas, todas essas férias terão que ser remuneradas com 1/3 constitucional. Então lembra, as verbas rescisórias, então nós temos as verbas rescisórias, férias mais 1/3, nós temos 13º salário, nós temos o FGTS mais multa de 40%, se foi mandado embora sem justa causa, não pode esquecer disso, temos aviso prévio e temos saldo de salário. Então não esqueça dessas verbas rescisórias. Então estou fazendo esse apontamento para que você possa fixar. Vamos ver agora com relação à gratificação natalina. O que é a gratificação natalina? É o 13º salário que todos nós conhecemos. É uma gratificação que a gente recebe no final do ano. 13º salário. Está lá no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. O 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Isso é um direito do trabalhador urbano e o trabalhador rural. E o trabalhador avulso também tem direito. O doméstico também tem direito. Lembrando que o doméstico que se aplique à Lei Complementar 150. Agora, lá no artigo 611, temos uma novidade após a reforma trabalhista, que diz que constitui objeto ilícito. É ilícito, não pode ter na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho. Você lembra que convenção é entre sindicato de um lado e sindicato do outro lado. Acordo, você lembra que é o sindicato de um lado e de outro lado, uma ou mais empresas. Então, constitui ilícito. Se tiver na convenção coletiva ou no acordo coletivo, valor nominal, né, a supressão ou a redução do valor nominal do 13º salário. Vamos fazer alguns apontamentos importantes com relação ao 13º. Nós temos que, durante os meses de fevereiro até novembro, o empregador vai efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º. E a segunda parcela? A segunda parcela deverá ser feita até o dia 20 de dezembro. Isso aqui você tem que saber. Aí nós temos uma pergunta. Será que essa primeira parcela, o empregador ele é obrigado a pagar a todos os empregados no mesmo mês? Não. O empregador não está obrigado a efetuar o pagamento da primeira parcela a todos os empregados no mesmo mês. Isso tem previsão lá na Lei 4.749 de 65, lá no artigo 1º, parágrafo 1º. Essa primeira parcela é denominado de adiantamento do 13º. Aí vem outra pergunta. Esse adiantamento, ele pode ser pago nas férias do empregado? Pode, e a maioria não sabe que para ele ter direito de receber o 13º nas férias, ele tem que fazer o requerimento por escrito no mês de janeiro. Se o empregado fizer a solicitação
do pagamento do 13º, da primeira parcela, junto com as férias, ele tem que fazer isso por escrito até o mês de janeiro. Agora, fica atento a um mês, por exemplo, um mês de trabalho, mais 15 dias de trabalho, dá direito ao empregado a 2/12 de 13º salário. Então, ele tem direito a 2 meses de 13º. Agora, se ele trabalhar um mês mais 14 dias, ele tem direito a apenas um mês de 13º. Um mês proporcional ao 13º. Nós temos agora também a figura do trabalhador intermitente. Como é que fica o pagamento do 13º do trabalhador intermitente? Olha lá no artigo 452A, parágrafo 6º da CLT. O trabalhador intermitente, ele vai receber no final de cada período que ele trabalhou. Então ele recebe a cada período, ele já recebe o salário referente ao 13º. Nós vamos tratar agora de algumas súmulas importantes para a sua memorização. Súmula 46. A remuneração do serviço suplementar, horas extras, que são pagas habitualmente, elas vão integrar o cálculo de gratificação natalina. Você recebe R$2.000 por mês de salário. Se você não fizer horas extras, seu 13º salário será de R$2.000. Mas imagine que você faça horas extras com habitualidade. Durante o ano todo você fez horas extras e ganhou em média R$2.500. Quanto que vai ser o seu 13º? Vai ser calculado em R$2.500. Súmula 46. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo de gratificação natalina. Se você está faltando por causa de um acidente, se você está ausentando do trabalho por causa de acidente, isso aqui não será descontado para que você possa receber suas férias ou a gratificação natalina. Súmula 50 do TST. A gratificação natalina, instituída pela Lei 4.090, de 62, ela é devida pela empresa cessionária ao servidor público cedido enquanto durar a cessão. Então, quem pegou o funcionário, a cessionária ali, cedeu o cessionário, gaguejei aqui, vamos lá. Você tem a empresa, você tem a cedente, cedeu um funcionário público para outro município. Aqui é a cessionária. Quem é que vai pagar o 13º? Então, tem direito ao 13º? Tem. Quem é que paga? A empresa cessionária que vai efetuar o pagamento da gratificação natalina. Súmula 148. É computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo de indenização. E súmula 253. A gratificação semestral não, não repercute no cálculo das horas extras, não repercute nos cálculos das férias, não repercute no cálculo do aviso prévio e, ainda que indenizados, repercute, contudo, pelo seu 12º na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. Então, nós temos aqui horas extras, nós temos férias e nós temos aviso prévio. E nós temos aqui do outro lado indenização por antiguidade e temos gratificação natalina, que é o 13º salário. Imagine que você é empregado e você recebe uma gratificação semestral. De 6 em 6 meses você recebe uma gratificação no seu salário. Essa gratificação, ela não vai fazer parte para pagamento das horas extras, ela não vai entrar no cálculo para pagar as férias e nem vai entrar no cálculo do aviso prévio. Mas, se você receber uma indenização por antiguidade, ela vai sim fazer parte pelo seu 12º proporcional, né, o tempo, e a gratificação de Natal,
Então, gratificação semestral paga na gratificação de Natal. E a última súmula de hoje, para a gente poder encerrar esse bloco, é a OJ, né? 394. A majoração, o aumento do valor do repouso semanal remunerado em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização do bis em idem. Então, se você tem lá repouso, a pessoa fez horas extras e as horas extras fez com que isso aumentasse o repouso semanal remunerado. Isso é com habitualidade. Então, essas horas extras que estão calculadas aqui sobre repouso semanal remunerado, elas não vão repercutir, não vão servir para fazer cálculos das férias, do 13º Natal, 13º que é a gratificação natalina, do aviso prévio e do aviso prévio. E por que não vão fazer parte? Para não considerar bis em idem, a duplicidade. Você viu aqui muitas situações que repercute, que não repercute. Como que você vai guardar isso aí? Só com essa aula você não consegue memorizar, não consegue fixar. Você tem que anotar. Você tem que fazer anotação, fazer no papel, pregar na parede e ficar sempre revendo esses pontos. Somente assim você consegue identificar em uma prova para poder acertar a questão. Espero que tenha gostado. Não esqueça de nos acompanhar sempre nessas videoaulas que vão te ajudar bastante na sua aprovação. Até mais, bons estudos!